Olá, vamos iniciando mais uma Masterclass aqui da nossa mostra Territórios do projeto Cine Solar. O Cine Solar é o primeiro cinema itinerante movido à energia solar do Brasil e, nesse momento, realiza a Mostra Territórios. Então, além da exibição dos filmes que foram selecionados na mostra, a gente organizou uma série de ações educativas e formativas concentrada em 6 horas de programação em Masterclass. Então, temos mais uma atividade agora, fazendo uma conversa com os realizadores, produtores das obras selecionadas pelo nosso curador, pelo Max Mu, para serem exibidas na mostra. Então, espero que vocês gostem do papo. A ideia é poder conectar, né, quem produz com quem exibe, que é super importante, e com o curador, porque afinal das contas, né, quando a gente pensa em um projeto como a gente tem esse grande desafio, que a gente entende com muito carinho, muita qualidade, de selecionar quais filmes a gente vai exibir, porque a gente fala não é só sobre um projeto como o nosso de exibição de filmes, não é só sobre exibir filmes, mas é sobre a experiência de estar juntos, sobre formação de plateias, sobre reflexão da nossa sociedade. Por isso, a Mostra Territórios. A Mostra Cine Solar Territórios, Diversidade, Câmera, Ação, é realizada com recursos do governo federal por meio do Ministério da Cultura e apoio da SPCine e da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, via Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar número 195/2022, lei importantíssima para o audiovisual brasileiro. Inclusive, deixo registrado, o Max vai falar um pouco mais sobre isso, o quanto a Lei Paulo Gustavo impactou, inclusive, na inscrição dos filmes. Boa parte dos filmes foram oriundos da Lei Paulo Gustavo. Então, olha só como uma política pública ela é fundamental para o fomento da arte no nosso país, né, gente? Então, agora a gente tem muito orgulho de poder difundir essas produções todas. Vou deixar essa masterclass, vou deixar você com o Max Mu, que é o nosso curador. O Max é um cara incrível, já parceiro do Cine Solar há alguns anos e da Brazuca já há bastante tempo, e o Max ele tem essa trajetória, né, voltado principalmente para os territórios, pensando afrodescendência, pensando todos esses temas, tanto na parte do teatro quanto da literatura e do audiovisual. Então, o Max ele é diretor de teatro, dramaturgo, produtor cultural e curador. Ele fundou a Companhia Um Brasil de Teatro e Artes e é referência na pesquisa etnográfica. Ele criou o espetáculo Diário de um Carroceiro, primeiro monólogo escrito por uma pessoa em situação de rua no Brasil, e desenvolveu a primeira pentalogia infanto-juvenil afro-indígena do país, possivelmente da dramaturgia como um todo, né? Uma referência aí, e pioneiro nesse setor. Ele, em 2013, realizou o Memorial Luiz Gama, que foi a primeira obra artística sobre o jurista Luiz Gama, e desde 2014 assina a curadoria da exposição da fotoescultura a céu aberto Reciclos, Muros Invisíveis, que segue ativa até hoje, em 2025. Ele lançou o conto Brota Maria Clara Preta, na coletânea Nem Te Contos, e o documentário Nossa Família, exibido na Festa Literária Internacional de Paraty, Flip, e também nas telas aqui do Cine Solar. Ele também é reconhecido por sua atuação na preservação da memória de Luiz Gama, organizando desde 2010 uma série de homenagens, leituras dramáticas e ações de valorização desse importante nome da luta abolicionista no nosso país. Ele foi homenageado, o Max, em 2019 pela Câmara Municipal de São Paulo por sua luta antirracista. Então, Max, artista negro, independente e inquieto, constrói trajetórias alternativas na arte, sempre atento a produzir obras que impactem positivamente o meio e as pessoas. Então, vou deixar você com esse homem incrível, Max Mu, conduzindo esse debate com os realizadores e realizadoras dos filmes selecionados para a nossa Mostra Territórios. Obrigado, Cíntia. Obrigado de coração. Essa apresentação, assim, tentar fazer jus a tudo isso, né? É uma honra estar aqui, uma honra ter sido convidado para fazer uma curadoria tão importante, e uma honra aceitar esse desafio, né? A gente pensou essa curadoria, a princípio a gente achou que a gente queria chegar lá nas pontas, nas aldeias indígenas, nas comunidades tradicionais, nas comunidades ribeirinhas, e a gente estava com muita preocupação de como a gente ia conseguir acessá-los, e se eles tinham produção ou não, e que produção que eles tinham, que a gente ia conseguir transmitir essa produção.
E aí a gente teve uma inscrição muito, muito maior. A gente chegou a receber 280 filmes, um pouquinho a mais. Então foram quase 300 filmes que que eu assisti para selecionar todos esses filmes. E filmes muito bons. E aí, já explicando para todas as pessoas que foram aprovadas e que não foram selecionadas, que aprovados eu acho que praticamente a grande maioria foi, mas que a gente só podia selecionar 8 filmes. Então, a gente criou alguns critérios. Eu fui criando alguns critérios. Eu fui assistindo os filmes e vendo o material que tinha lá para a gente elaborar. E aí eu criei alguns critérios que eram os critérios de ampliação e aprofundamento da diversidade em si e vínculo com o território. Então a gente foi procurando filmes que tinham, quanto mais distante dos centros urbanos, enquanto mais distante das produções eurocêntricas, enquanto mais diversa fosse aquela linguagem, mais diferente daquilo que é produzido nos grandes meios de audiovisual, da televisão, do podcast de YouTube tradicional, enquanto mais original, no sentido, ou melhor, não original, mas quanto mais diferente fosse a experiência de se transmitir uma ideia através do audiovisual, mais a gente foi decupando e escolhendo esses filmes, né? Portanto, caso alguém esteja muito triste de não estar selecionado, não é porque o seu filme não é muito bom, é porque a gente precisou criar mais camadas de desempate e mais camadas, e aí também a gente ainda fez uma primeira seleção, e aí a gente teve uma questão de produção também. Para onde esses filmes iriam, o público que vai assistir esse filme precisava ter uma boa experiência e uma experiência responsável com o diálogo, né? Então, alguns filmes que a gente havia até pensado em colocar tinham um caráter experimental demais, numa linguagem que a gente fala assim, eu acho que ainda não é o momento de dialogar com um público que não tem experiência de cinéfila, que não está assistindo 1000 filmes de arte e tal, tais linguagens. Então a gente foi colocando no meio termo, né? Para ter uma amostra, uma curadoria, que também, eu falo que a gente também escreve, conta uma outra história, contando o filme de vocês. A gente amarra esses filmes para tentar passar para o público mais uma história, né? Contar um pouco dessas histórias. E para que todos possam entender um pouco dessas histórias, conhecer essa história, conhecer como foi a nosso processo, eu convido para apresentar-se e apresentar o seu trabalho, o Bruno Maciel. Bem-vindo, Bruno. Tudo bom? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo legal aí? Eu estou te ouvindo bem. Porra, da hora. Que legal. Oi, gente, meu nome é Bruno Maciel, sou produtor audiovisual aqui da Zona Sul, extremo sul de São Paulo, um bairro chamado Vila Missionária. E eu estou muito feliz de estar aqui. São quase 10 anos produzindo audiovisual, comecei com 15 anos de idade, fazendo vídeos para a internet, e hoje a gente está fazendo cinema. E é isso. Do seu filme. Fala um pouquinho do seu filme e a gente vai. Acho que tem um trecho, não tem, para passar? Tem um trailer do filme. Então, fala um pouquinho do filme para a gente passar o trailer dele, por favor. Beleza. Eu sou o diretor do filme Mancha. O que é o Mancha? O Mancha, ele é um filme totalmente diferente do que a gente vem fazendo. O Tomada Periférica, que é o coletivo que produziu esse filme, é conhecido por produzir filmes de ação, filmes de terror, filmes com uma dinâmica muito próxima do que a gente vê nos filmes da Sessão da Tarde. Já o Mancha, ele é um filme muito mais reflexivo, parado. Ele conta a história de 4 detentos, no qual eles começam a refletir sobre o que é a liberdade através de uma mancha de sangue na parede. É um filme muito, muito importante, um marco muito, muito forte na história do Tomada, porque é o filme do ano qual nós fazemos 5 anos de criação de coletivo,
e é o filme no qual a gente conseguiu pela primeira vez trabalhar com uma estrutura realmente grande de cinema. A gente vinha então trabalhando com aquela estrutura de guerrilha, com câmeras mais baratas, né? E através desse roteiro a gente conseguiu produzir ele e fechar parcerias com locadoras e outros produtores audiovisuais, no qual a gente conseguiu chegar a um resultado que a gente sempre sonhou. Liberdade. A liberdade pra mim é poder olhar a chuva de dentro. Isso é liberdade. E aí, mano? Porra, é essa aí que você tá olhando? Você não vê nada? Sei lá, tipo, olhar pro céu e ver uma pá de bicho nas nuvens. Céu. Faz tanto tempo, cara, que eu não sei o que é olhar pro céu. Não, ali eu vejo liberdade. Aí tu mandou. Liberdade. Isso sim é arte. Muito bom, Bruno, muito bom mesmo. Agora, gente, eu vou chamar aqui para a gente apresentar, né? A gente vai chamar aqui para falar um pouquinho de si, o Gil. Gil, chega aí na nossa sala. Tudo bom, Gil? Opa, tudo bom? Boa noite. É um Boa prazer noite, enorme Gil. estar aqui. Eu sou um dos diretores do filme A Cabaça da Criação. Ele é uma animação e foi feito aqui em Natal, no Rio Grande do Norte. Natal e Extremóis, que é próximo aqui, mas já na Zona Norte, né? Separado por uma ponte. E lá em Extremóis tem o terreiro do Pai Melk de Xangô. E esse filme foi feito por mim como, né, talvez a pessoa com mais experiência ali no grupo em audiovisual, em cinema. E o Altemir Fogo Áviles, que é filho de santo lá do Pai Melk, ele é filho de Oxóssi, e o Ramon, que também é filho de Oxóssi. Eles também trabalham juntos em outras áreas. E também teve a participação do Erison Pedro, que é um cara do som, né? E ele ajudou na pós, assim, e foi uma aventura. O que nós vemos muito é a destruição da terra, o que não agrada os princípios do sagrado. Porque quando tudo isto é formado, o Ludumare, ele vê que os Araiê, nós, precisamos de 5 princípios básicos: saúde, paz, felicidade, prosperidade e sabedoria para administrar. E quando nós temos esses 5 itens, nós podemos viver um com o outro. Podemos viver e vivenciar cada situação, cada momento, sabendo que todos nós partimos de uma mesma essência. Esse é um filme muito, muito especial, Gil. Muito especial. A gente vai falar um pouco mais dele. Eu vou chamar o próximo para se apresentar. Aí a gente vai entrar numa sala, todo mundo junto, para a gente conversar sobre cada filme que a gente vai apresentar aqui agora. Agora eu vou chamar Manu, o Leonardo Diocucá, para falar um pouquinho do trabalho de se apresentarem e apresentar o filme deles. Oi, Manu, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. Eu estou na dúvida se quem está entrando aí na sala é o Leonardo. Agora sim, agora sim. Agora entrou. Aonde? Boa noite, tudo bem? Opa,
Boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Eu vou deixar vocês um pouquinho aqui para vocês se apresentarem. Daí, no final da apresentação de vocês, já chama o vídeo de vocês que a gente vai assistir um trailer, tá bom? Vocês colocam, né? A gente coloca. Tá bom. É isso, né, Rafael? A gente coloca. Vamos confirmar aqui com o Rafael. A gente põe, né, Rafael? Isso mesmo. A gente que coloca. Certinho. Eu me chamo Leonardo, né? Eu sou do povo Guaranimbá, eu sou residente aqui no Ribeirão Silveiras, né? Eu participei, né, nesse filminho que foi feito, né, um curtazinho que foi feito junto com a Manu e com outro pessoalzinho que não estão aqui, né? Eu não lembro muito bem, mas me parece que surgiu de uma brincadeira, me parece que foi algo assim que deu muito certo, né? Foi assim uma coisa que a gente meio que fez assim no ato da conversa, né? Então foi uma coisa que foi surgindo, né? A partir de umas conversas, de umas brincadeiras. Eu acho que parece que a Manu estava dando algum cursinho de vídeo, de foto, stop motion. E aí a gente decidiu fazer esse videozinho, esse curta, brincando mesmo, né? Mas a gente não sabia que ia dar muito certo, que hoje esse videozinho circula também em vários lugares, né? Em vários cursos também nas universidades também estavam circulando e deu muito certo, e isso é muito gratificante, né? E aí, no momento, por enquanto, o que eu tenho para falar é isso, né? Nene Carúdio, sou do povo Guarani-Burá também. E esse curto vídeo, representa os animais e também o nosso povo Guarani também. Foi feito para representar o povo Guarani e os animais, como eles, o andar dos animais, representando a cultura também, e e é isso. Bom, eu sou a Manu. Um dia a Cris Taquá, grande pensadora, liderança, pessoa maravilhosa da aldeia Rio Silveiras, chamou eu e a Anaí para fazer uma oficina para os jovens. Cortou aqui. E foi bem isso, assim, a gente começou a fazer brincadeiras com o celular, e aí a gente falou, aí nessa brincadeira começou a ficar bem legal, a gente falou, vamos fazer um curtinha com a câmera, né? Mas partiu muito desse desejo de fazer um cinema artesanal, né? Um cinema coletivo, horizontal, sem essa hierarquia, né, dos sites de filmagem. E muito esse desejo também de trazer para a feitura desse cinema artesanal as artesanias dos povos originários, porque tem... Mas, na verdade, eu acho que isso vai entrar meio depois, né, na conversa sobre os filmes. E aí a gente falou, bom, stop motion, que tem essa mágica também, né, essa magia de você dar vida para os objetos na animação, né? E, bom, na cultura guarani, tudo tem o seu espírito, né? Os animais também. Então, enfim, deu um match muito match, assim, essa coisa de trabalhar de forma artesanal, pré-cinemas e com as artesanias. Que, bom, enfim, esses bichinhos da Mata Atlântica, que é uma das muitas artesanias clássicas, né? Dos Guarani-Mibiá, que são os mambá, que são esses bichinhos de madeira da Mata Atlântica, esculpidos à mão. E aí a gente fez esse processo maravilhoso, né? Super nesse brincar e de explorar o território da aldeia.
E a gente não foi um processo de uma semana, né? Filmando, editando. A gente queria ter feito mais, mas não deu tempo, porque no final a gente só teve uma semana. A gente queria fazer off, fazer os bichinhos conversando em Guarani, inventar diálogos, mas infelizmente não deu tempo. Quem sabe numa próxima a gente consegue, né? O filme ficou maravilhoso. O filme ficou maravilhoso. Muito obrigado, assim, por ter se inscrito, pela persistência, pela criação. A gente vai conversar um pouco mais sobre cada filme. Eu vou pedir licença para vocês para chamar o próximo produtor, próximo grupo, né? Chama a dupla, o Túlio e o Leandro, que são os responsáveis pela próxima obra. Tudo bem, Túlio? Olá, tudo bom? Tudo bem a todos? Tudo bem, Leandro? Tudo bom, Leandro? Olá. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Boa noite a todos. Opa! Pessoal, pode ir aí, eu vou deixar vocês em paz aí na sala, se apresentem. No final da apresentação de vocês chamam a sua obra, tá bom? Ok. Olá, pessoal. É uma honra para nós, da produção do documentário da Aldeia à Universidade, fazer parte dessa mostra de cinema. Eu me chamo Túlio de Mello, eu sou o co-diretor do filme e o produtor do filme. E aqui ao meu lado está o Leandro de Alcântara, que ele vai se apresentar. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Leandro de Alcântara, sou produtor e diretor do filme. Então, a gente queria muito que o Romário Sroa-CD, gerente, fizesse parte desse momento aqui, esse momento bem especial de estar falando do nosso projeto, do nosso documentário, mas infelizmente o acesso da aldeia até aqui, a cidade de Palmas, que a gente está falando, é um pouco difícil. Mas é muito importante a presença dele, porque a todo momento, desde o início do processo de produção desse documentário, a gente teve essa preocupação de ter o Romário ali enquanto indígena, conduzindo toda a narrativa do documentário. A gente escreveu o roteiro, mas a gente colocou o roteiro na mão do Romário e ele deu vida a partir do olhar dele enquanto indígena para esse documentário. Então, esse documentário conta a história de dois personagens indígenas, que é o Romário Sroa-CD Xerente e a Sandra Cartadi Xerente, que são dois indígenas da etnia Xerente, aqui do estado do Tocantins, e eles, no documentário, conta ali os desafios que eles enfrentaram e enfrentam ao saírem da aldeia em busca de uma formação universitária. Romário, ele já é formado em serviço social e Sandra é acadêmica do curso de Geografia da Universidade Federal do Tocantins. A gente vai falar um pouco mais no bate-papo sobre o projeto, sobre o processo de produção, que durou cerca de 1 ano. Foi um documentário assim que deu bastante trabalho, mas a gente ficou muito feliz com o resultado final do projeto, e é um documentário que a gente gosta de enfatizar o tempo todo, que por mais que nós, enquanto não indígena, tá ali na direção, no processo de produção, a gente gosta de afirmar isso, que esse filme, esse documentário, é o olhar da Sandra, é o olhar do Sroa-CD enquanto indígena sobre a sua própria história. A gente teve um trabalho, um suporte técnico, né, Leandro? A gente deu um suporte técnico ali no processo de produção, mas o filme é a alma deles. Algumas pessoas já assistiram o filme e se sentiu sensibilizado por eles, por esse filme, mas se sentiu sensibilizado pela história, pela dificuldade de Romário, pela dificuldade de Sandra.
Então é isso, a gente fala bastante, então a gente pode estar tirando algumas dúvidas ali no bate-papo. Esse filme é um filme ali oriundo dos recursos da Lei Paulo Gustavo, e a gente ficou bem feliz com o resultado final e feliz também de poder participar da mostra de cinema aqui junto com todos vocês. Então vocês vão ver agora um trailer do nosso documentário e voltamos a conversar. Então, o desafio, né, de você sair a estudar a universidade, ela começa de casa. Quando um indígena se forma, não é a história dele, é mais profunda, mais do que um não indígena, porque ali ele lutou contra si mesmo de permanecer, né? Então, assim, mas também é uma questão que nos torna crescer, né? De se adaptar a esse novo mundo, né? E não podemos deixar de destacar que para a mulher indígena é mais difícil ainda. Eu tenho que enfrentar tudo. A correria, a estudo. Olá, Túlio. Olá, Leandro. Esse filme é muito importante também. Eu acho que ele vai ser muito rico aqui para o nosso debate. Eu vou aproveitar agora para chamar de volta Manu, Leonardo, Diogo Carlos, Gil, Bruno Maciel. A gente teve aí, para quem não viu a mostra, para quem não viu os filmes, vai ficar com um saborzinho de quero mais, tendo visto os trailers, tendo visto os pedacinhos de cada um. E aí, gente, eu tenho algumas perguntas para fazer. Eu estou pensando aqui se eu mudo um pouco o nosso roteiro, porque todos esses filmes, quando a gente fez essas seleções, algumas camadas se cruzaram, sabe? E tem uma resposta em cada filme de vocês para uma pergunta que é muito interessante. Eu queria começar primeiro perguntando para vocês uma relação. Eu queria perguntar para vocês assim, o que é liberdade? Mas eu queria que vocês respondessem para vocês o que é liberdade a partir da obra de vocês. Quer que eu convoque? Convoco por pessoas, é mais fácil às vezes, né? Pode começar, Verdade. Manu. As mulheres primeiro. Eu acho que a liberdade... A liberdade é você poder estar conectado com o que você realmente é, com a verdade que você quer falar, e também com esse limite que a sua liberdade acaba onde começa, até a liberdade do outro, né? Mas eu acho que a liberdade está nessa forma de conexão horizontal, assim, porque é muita hipocrisia a gente falar da liberdade olhando só para o nosso privilégio de ser livre de fazer as coisas como a gente deseja, né? Então, eu acho que a liberdade, ela realmente, ela toma uma forma real na sociedade que a gente vive, quando a gente consegue ter noção, assim, até onde o outro pode ser tocado por essa liberdade. Eu acho que a liberdade a gente está falando... É muito difícil para mim falar essa pergunta relacionada ao trabalho, porque eu sou uma branca privilegiada e a gente está falando de territórios indígenas, né? Então, realmente, você me pegou num lugar aqui que eu tô... Mas eu acho que a liberdade é você poder exercer a sua luta, você poder plantar no seu território sem ter um agronegócio em volta oprimindo sua terra e jogando agrotóxico. Eu acho que liberdade é você poder ser da cultura que você em todos os lugares, universidades, em todos os lugares do sistema.
passo a bola para o Léo e para o Diego Acá. Léo e Diego K. O que é liberdade? Bom, eu vou falar um pouquinho a partir da obra, né, contando a história, né, do meu povo Guarani. O povo Guarani é um povo que, antes da colonização toda, ele habitava a América do Sul inteiro. Então, é um povo que não tinha noção do que era propriedade privada. Era um povo livre, era um povo que caminhava pelas terras, em busca da chamada Terra Sem Males, né? Era uma busca espiritual do povo Guarani. Só que quando chegou a nau portuguesa, essa liberdade que foi que meio que tirado do nosso povo, não só o nosso povo, mas os povos indígenas de uma maneira geral, né? E aí eu diria que a liberdade é essa magia de entender que a gente não é dono de nada. O povo Guarani, ele é um povo com muito respeito a todos os seres vivos. Então, por isso que a gente usou os animais para representar nós. Os animais é como se fossem nossos irmãos. Esses animais, né, estão muito presentes nas nossas histórias, né? Histórias de criação, histórias do mundo, a cosmologia, a visão do que é a vida. Então, eu diria que foi pensando nisso que a gente, a partir do momento daquela brincadeira, a gente pensou em fazer esse vídeo chamado Mambaguatá, Caminhada dos Animais, que representa toda essa caminhada de busca espiritual e também eu diria assim, uma visão de mundo que uma sociedade não poderia compreender. Então, essa liberdade que a gente tinha hoje, a gente encontra muita dificuldade, né, em vários sentidos, assim, porque esse videozinho, ele fala de muita coisa, ele tem uma relação territorial, ele tem uma relação cosmológica, uma história contada do que acontecia no passado. Então, esse videozinho representa o que os guaranis têm como uma visão de mundo, um modo de vida, um modo de ser, que não é essa visão do meu, essa visão de propriedade. A gente não tem essa noção, a gente não tem essa concepção de vida. A gente dá liberdade para tudo, os animais, os rios, as matas, os espíritos, aos encantados. Então, pensando nisso e buscando esse tipo de educação é que a gente fez esse vídeo, tanto que a gente, na época, a gente estava brincando com os meninos, né? E se a gente fizesse uma representação da nossa caminhada com os bichinhos de madeira? Seria bem interessante. Aí a gente foi caçando ideias e aí a gente fez, né, todo esse passo a passo, e eu acho que a Manu foi o que contribuiu bastante, a Naí também, que já tem uma experiência em produções de audiovisual, né? Eu acho que é meio que isso que eu tinha para falar um pouco, né? Essa é a representação do vídeo, essa ideia de ser livre no território. Então, é isso, por enquanto é isso. Desculpa, gente, eu caí, mas voltei. Liberdade, para mim, tudo que o Léo falou é verdade. A história Guarani, as caminhadas dos animais, tudo, se refere à liberdade, né? Porque
os Guarani, na época, muitos anos atrás, tinha muita liberdade para conhecer plantas, ter mais conhecimentos e muitas coisas. Eu não tenho muito para falar, porque o Léo quase já falou tudo que tem para falar. E é isso. Obrigado. Liberdade é um território decolonizado, né? Isso. Pois é. Gil, vamos lá, Gil. O que é liberdade? Liberdade, eu estava pensando nesse filme especificamente, o que é uma prova de liberdade. Eu acho que foi o lance de não desistir de uma vontade, porque eu tinha criado um projeto para uma pintura mural, porque eu pinto também, né? E aí, dentro dessa pintura mural, estava essa pesquisa dentro da cosmogonia iorubá. E era um desenho bem bacana e não deu certo de jeito nenhum. E depois a gente insistiu nessa ideia e fez esse filme. E era um filme com muito pouco dinheiro e queria fazer coisas muito mirabolantes, assim. E a Liberdade, mais uma vez, ajudou a gente, porque a gente pegou e usou material de arquivo, material de museu. A gente meio que quase que roubou algumas coisas assim na internet, né? Então, a gente compôs camadas com imagens de bancos de museu gringo, que tem especificamente estátuas, né, que foram roubadas lá da Nigéria. E é justamente esse grupo, mais ou menos, né, que deu origem a uma grande mistura que foi o candomblé, essa religião no Brasil, que compõe esses membros aí do terreiro que fizeram esse filme. Então, uma prova de liberdade talvez seja essa autorização que meio que a pessoa se dá, né? Tem um finado professor, o Ricardo Miranda, que ele dizia isso, o professor que a liberdade você... É até feio isso, né? Porque nas mãos erradas a liberdade é uma coisa que você conquista ela, né? Que você tem que lutar por ela absolutamente. Ela é a sua última. Então, a gente se deu várias liberdades. Aí, entre elas, também foi uma de que existe um mito, né, da criação e existem várias versões desse mito, né? E aí cada pai de santo, mãe de santo vai contar isso de uma maneira, cada pessoa vai contar uma história de uma maneira. Mas existe também coisas escritas, né? A gente pensa às vezes que não é o candomblé e tal, essa cultura iorubá que veio da África, ela é exclusivamente oral, né? A gente comete esse erro até com a cultura indígena, né? Dizendo que não tem escrita, mas eles têm escrita e têm uma escrita muito desenvolvida. Aí, no caso da cultura iorubá, chama o livro de Ifá. E aí, nesse livro, tem essa história contada tintim por tintim, né? Então, a liberdade também a gente tomou de contar essa história da nossa maneira, né? Sem ser ao pé da letra, né? Com todo respeito e tal, mas a nossa maneira. Então, a gente isso deu para a gente uma chance, né, de encarar uma história difícil de contar, assim, que era tão grande, em alguns minutos. É isso. Obrigado, Gil. Muito obrigado. Eu queria perguntar agora para o Túlio e Leandro, o que é a liberdade? Conta aí para gente, Túlio e Leandro. Bom, o pessoal falando aí, eu já fiquei aqui pensando sobre o conceito de liberdade com base no nosso filme. E o nosso filme, ele conta a história de dois personagens indígenas, mas que, no geral, ele é uma reflexão meio que universal. Então,
as dificuldades que esses dois personagens mostram no documentário, ele tem muito sobre a questão da liberdade. Ele tem muito sobre a questão da liberdade, porque ao longo de todo o processo de produção, Romário e Sandra falava exatamente sobre essa questão da dificuldade deles dentro do espaço acadêmico, dentro da universidade, o confronto com relação à língua, com relação à sua cultura, vários confrontos, vários conflitos que pode pensar sobre a questão da liberdade. E eu penso e eu acredito que todos os indígenas devem ter liberdade em todos os espaços, independente da sua língua, independente da sua cultura. Então, a liberdade para o documentário da aldeia à universidade está para a liberdade com que todos os indígenas tenham acesso a todos os lugares, a todos os espaços, e não só acesso, mas o nosso documentário ele não fala sobre o acesso, sobre o entrar, mas também sobre o permanecer, o ato do permanecer. É o indígena entrar na universidade e sair formado de lá de dentro, entendeu? Um exemplo com relação à questão da liberdade que a gente pôde observar, não sei se tu quer falar, Leandro, com relação a quando a gente foi fazer a estreia do documentário aqui em Palmas, aquele episódio que teve lá no mercado. Até onde a liberdade do indígena vai, né? Porque a gente, durante o dia de estreia, a gente foi no mercado e lá o Romário estava com a gente e foi, tipo, barrado no supermercado. Foi reprimida a liberdade dele. Isso foi um fato que, tipo, chamou nossa atenção até onde... Porque a gente já foi no mercado várias vezes e nunca aconteceu isso. Exatamente. Ele estava simplesmente porque ele estava sem camisa e de cocá. A liberdade dele ali foi reprimida no supermercado. Daí dá para vocês entenderem. Imagina dentro da universidade. E a gente ouviu vários relatos, várias histórias não só de Romário como de Sandra, quanto de outros acadêmicos que contam exatamente isso. Eles se sentiam totalmente excluídos mesmo pelo fato de não saber falar direito o português, sem falar que a dificuldade do acesso do indígena na universidade ele é muito maior, porque ele tem que aprender uma outra língua, ou seja, são muitas questões. Ou seja, a gente participou de um bate-papo na universidade sobre o documentário e, tipo, foram horas e horas de bate-papo e de discussões em torno dessa questão, e é uma questão que não cessa. E a liberdade, ela está muito ligada a todas essas questões da presença e da permanência do indígena dentro da universidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Nossa, que coisa linda. Agora, o filme que fala, que tem a pergunta, né? O filme que tem essa pergunta no tema central do debate existencial aí. Fala aí, Bruno Maciel, pra gente. O que é liberdade? Liberdade, existe um caminho. E o fim desse caminho é a morte. E o que a gente faz nesse caminho a gente chama de liberdade. Então, a liberdade é a forma como a gente leva as nossas vidas. E no final da liberdade é a morte. Então, se for falar em relação e refletir o que é liberdade através do filme, é basicamente isso. Todos nós temos um destino em comum, mas o que nós fazemos em direção a esse destino, nós chamamos de liberdade. Eu acho que é isso. É isso aí. Obrigado, Bruno Maciel. Vem aí para a sala, Gil, Manu, Leonardo, Diogo K, Túlio e Leandro. Vamos aí conversar um pouco sobre isso. Eu fiz a pergunta, né, e vou fazer a quebra de protocolo de também
dar mais uma resposta, né? A gente não está falando aqui de uma definição que seja exata ou seja comparada uma com a outra, ou que vá prevalecer uma sobre a outra, né? São várias respostas mesmo e várias percepções do que é liberdade. E eu gostei muito dessas sínteses da fala que liberdade é não ter propriedade privada, que liberdade é ser horizontal, né? Que liberdade é persistir e se autorizar a fazer, e que a liberdade é conhecer, aprender, ser e estar. Tentando fazer aí uma síntese muito perigosa, né? Diminuindo muito as falas de vocês. Eu fico com mais uma, que liberdade é poder escutar várias visões de vida e de mundo diferente, né? Eu fico que poder ouvir pessoas diferentes, histórias diferentes, poder escutar o mundo é uma liberdade, porque muitas vezes a gente está preso nas nossas histórias únicas, nas nossas massificações de versões e até de modo de fazer. Então, quando a gente tem essa história indígena, esse curta, que ele falou era só uma brincadeira, mas é uma brincadeira feita por outra subjetividade, que nos traz outra forma de ver o mundo e até de brincar, né? E até de usar essas ferramentas. Usar as ferramentas que existem, mas de uma forma totalmente diferente, numa outra percepção. E eu acho que quem for assistir os filmes, os documentários, vai poder experimentar essa liberdade de escuta de vários mundos e de várias formas. Eu queria saber de vocês também, gente, um pouco assim, qual que é o vínculo do filme de vocês com o seu território? Acho que até um pouco vocês já falaram sobre isso, e aí, então já vou colocar as duas perguntas juntas, né? Um pouco assim, como que você vê que o território criou o seu filme e como o seu filme vai reimpactar no território, reimpactou no território, né? Como o seu território reabsorveu esse filme. E o que vocês acham da importância da circulação do filme de vocês? Se quiser, a gente pode começar na ordem inversa. A gente pode começar pelo Bruno Maciel agora e na ordem inversa. Vamos? Beleza. O vínculo que o meu filme tem aqui no nosso bairro vem muito antes dele existir. O coletivo que criou e idealizou esse projeto, Tomada Periférica, ele surgiu durante a pandemia e foi fruto de uma brincadeira na laje. A gente gravou um filme com apenas R$10, inclusive é o nome do curta, 10 conto. E era um filme para ficar no nosso celular e a gente dar risada, mas aí a gente postou na internet, viralizou, e quando a gente foi ver, a gente virou notícia na internet no meio de várias notícias perigosas e preocupantes em relação ao nosso bairro, que ele é um bairro violento, que é um bairro perigoso, etc. A gente foi o único motivo de notícia boa. E desde então a gente continuou fazendo o cinema porque a gente entendeu que não era só uma brincadeira na laje, tinha um impacto social. E aí a gente começou a produzir e oferecer workshops, ensinar o pessoal. Então, porque a galera começava a procurar a gente, me ensina a mexer numa câmera, me ensina a editar vídeo. E daqui a pouco, de 5 jovens que estavam brincando na laje, hoje a gente é uma galera enorme. E aí, quando a gente saiu o anúncio do Brasil no Oscar, eu voltei para casa pensando muito nisso, de tipo, cara, é possível, sabe? A gente pode chegar lá. E aí eu cheguei em casa, eu escrevi esse roteiro de um dia para o outro, apresentei para a galera, e aí a gente começou a bater na porta, né? Aquele famoso ditado, quem tem boca vai a Roma. A gente apresentou o roteiro para pessoas que a gente sempre quis trabalhar, pessoas que poderiam ajudar, e aí a gente conseguiu montar uma estrutura dos sonhos e aí nasceu Mancha. Ele foi gravado na escola no qual eu estudei. Essa escola, ela foi projetada para ser uma FEBEM, e aí o pessoal do bairro fez um baixo-assinado e virou uma escola normal.
Mas só que a estrutura dela ainda era de cadeia, tem muitas grades ali. E aí eu falei, pô, vou aproveitar essa locação e vou gravar o filme ali. E aí a gente gravou, em troca a gente está oferecendo um workshop para a galera de audiovisual, e a gente também recebeu a notícia de poder fazer uma exibição numa sala de cinema do Curta, com convidados e tudo mais, e tipo, para os alunos daquela escola vai ser muito especial, porque eles vão ver um filme gravado na quebrada na tela de cinema, sabe? Então, tipo, a gente está transformando esse impacto. E aí já vai respondendo esse assunto, né? Porque o audiovisual, ele tem esse impacto, tem esse poder de transformar o ambiente. A gente tem esse reflexo mesmo através do cinema comercial de Hollywood, né? Por exemplo, eles querem inferiorizar algum país, eles retratam aquela paleta de cor mais amarelada, aqueles estereótipos, etc. Agora, quando eu quero retratar o meu bairro, e eu vim desse bairro, eu consigo tratar ele de uma forma com mais carinho, com mais cuidado, com mais amor. Então, o audiovisual, ele é muito importante porque ele transforma, e ele ser espalhado, ele pode ajudar nessa forma de as pessoas olharem para o seu local de origem, para o que você quer falar e o que você quer dizer, sabe? Então, essa é a minha resposta para as duas perguntas. Perfeito. Túlio e Leandro, me conta aí um pouco, assim, então, né, vocês já falaram um pouco também do vínculo do território com a produção do filme, né, da produção local que teve a potência, mas como foi o filme, impactou para as pessoas que fizeram, e como vocês acham que vai ser a importância da circulação desse filme? O filme, ele tem uma questão acadêmica, mas ele é sobre território também. O filme a gente gravou aqui na aldeia do povo xerente, na aldeia Pé da Serra, que é uma aldeia que fica próximo à capital de Palmas, aqui do estado de Tocantins. A gente ficou cerca de uns 2 meses, né, gravando lá, vivenciando as movimentações, vivenciando tudo ali junto com os indígenas, tentando aprender um pouco com eles, eles ensinando a gente muitas coisas. E esse filme, ele tem... A gente aprende muito com ele, é impressionante. Toda vez que a gente faz uma exibição, parece que é tipo um choque de realidade. É um choque de realidade. É uma experiência que eu posso dizer aqui com relação à exibição desse documentário. A gente fez uma exibição desse documentário no acolhimento dos alunos indígenas numa cidade, no campus da Universidade Federal daqui do estado de Tocantins, que tem próximo à aldeia, que é um campus que fica muito próximo da aldeia do povo xerente. Então, esse campus da Universidade Federal daqui do estado de Tocantins é o campus que mais tem alunos indígenas, por conta do acesso, por uma questão territorial mesmo. Os alunos indígenas, eles preferem estudar nesse campus por uma questão de facilidade, de sair da aldeia a chegar na universidade. Então, a gente participou do acolhimento dos alunos indígenas lá da universidade no semestre, nesse semestre agora, e, tipo, eu acho que o filme já deu super certo nessa exibição. Já deu super certo e valeu muito a pena, porque nessa exibição teve vários indígenas que levantou lá para poder dar os seus depoimentos sobre as suas dificuldades, os seus conflitos, confrontos ao sair da aldeia para ir para universidades, e teve uma indígena que falou a seguinte questão: hoje era o último dia que eu ia pisar aqui na universidade, porque vocês não sabem a dificuldade que é para mim sair da aldeia e vinha até aqui o campus de Miracema, que é o campus da universidade. E depois que eu assisti essa história de Romário, de Soroacidê Xerente, quando eu assisti esse documentário,
eu decidi que agora eu não vou desistir mais da universidade. Então, para a gente ouvir esse depoimento, foi tipo assim, foi o maior prêmio que a gente poderia ganhar. Ou seja, o documentário já valeu a pena, já deu tudo certo. Se a gente não conseguir mais nada, a gente já conseguiu tudo, que a gente conseguiu ganhar com que essa indígena não desistisse mais da universidade. Então, relacionar o documentário a essa questão territorial é extremamente importante e cabe muita reflexão em torno disso. Quantas vezes eu tive na universidade e um aluno ou outro ficou falando para o professor, vamos terminar a aula logo porque eu vou perder meu ônibus. E eles não sabem a dificuldade que é de um indígena largar suas famílias na universidade, de andar quilômetros de bicicleta, andar quilômetros a pé para poder chegar atrasado na universidade, atravessar a balsa, que aqui tem um rio que atravessa a aldeia para chegar na universidade, e o acesso, se vocês não acreditam, quilômetros e quilômetros que eles andam a pé para quando chegar lá na universidade, eles ter vários conflitos e confrontos culturais, alunos não querer fazer trabalhos acadêmicos com ele porque não entende a língua dele, professores que não dão acesso, não dão oportunidade para que esse aluno consigam terminar os seus cursos. Então, um depoimento e uma fala que eu mais gosto desse documentário é quando o Soroacidê Xerente fala no documentário. Eu estou falando sobre a minha história, mas essa não é a história do Romário, essa não é a história de Sandra, essa é a história de todos os indígenas quando ele sai da aldeia e pisa dentro da universidade. Então, essa para mim é a fala mais importante deles dentro do documentário, que diz muito sobre muita coisa, e não sei se eu respondi a pergunta, acho que eu falei muito, mas Respondeu sim. Eu acho que é sobre isso. Respondeu com certeza. Obrigado. Gil, me conta aí um pouquinho, então, né, essa intersecção do seu filme, Gil. Gil tá aí? Tá, né? Não tô vendo ele aqui. O Gil... Estou tá, sim. Tá. Então Estou tá aqui. bom. Eu não estava te vendo na telinha. Me conta você, então, essa relação, né, com o território, como o território criou o seu filme, como o seu filme vai impactar o território e a importância da circulação que você vê para esse filme, por favor. Então, eu acho que, além do... Eu vivo... O território em que eu vivo, né? Esse documentário, ele sai daqui, onde tem essa pequena produtora, a Fábrica de Inventos, que é um ponto de cultura, e aí ele vai para dentro desse território que é o terreiro de Candomblé. Aí foi uma tarde muito agradável, né, em que a gente gravou o painel que ali livremente contando alguns desses itãs, né? É um momento muito precioso dentro da cultura, que é ouvir essas histórias. E ele é fera no lance de contar histórias, né? E aí eu já tinha sacado isso. Eu falei com a rapaziada, olha, a gente vai marcar um dia aí, a gente vai lá e grava. E foi uma delícia esse momento, né? A gente depois teve exibição, né? Naturalmente nesse terreiro e em outros e vários outros espaços. Lá foi muito especial, né? Foi o primeiro filme da maioria envolvida. Não foi o meu primeiro filme, mas foi a minha segunda animação assim nessa levada, e a primeira circulou no Cine Solar, foi logo depois da pandemia, né? Então a animação ela vem assim meio que numa último fôlego, assim. Esse então era um último fôlego ali. E teve uma circulação muito mais impressionante do que essa primeira animação, e foi menos do que um terço do gasto, né? O outro filme a gente fez, a outra animação
nós fizemos campanha para arrecadar, para pagar as primeiras diárias para o pessoal envolvido, e depois conseguiu um apoio com a Lei Aldir Blanc para finalizar, e era R$ 20.000 para finalizar. Na época, R$ 20.000 era muito mais do que é hoje, né? É o que? 5 anos atrás. E aí esse foi muito menos, e ele teve ele teve não sei se uma aceitação nesses ambientes assim inesperada, que eu não esperava de jeito nenhum, porque eu joguei com muito mais liberdade na montagem do que no outro, e ainda assim e abriu vários caminhos assim. Eu acho que por causa dessa experiência depois a gente conseguiu apoio para estar levando oficinas de animação, né? Eu acho que esse filme meio que virou um cartaz, e aí a gente fez um circuito em 4 instituições diferentes de pessoal privado de liberdade fazendo animação. E a gente sempre passava essas animações, né? E essa animação, como era do Candomblé, ela traz isso, assim. Tem a voz da Mãe Márcia, que é a mãe de santo do Pai Melk, né? Tipo, minha avó de santo. Pai Melk é tipo meu tio. E aí, cantando em Yorubá, e assim, foi muito, não foi bem aceito, né? É esse lugar assim de outras religiões e outras possibilidades, de uma maneira geral, ele não estaria supostamente na moda, assim, sendo aceito. E aí, é, em, al- em alguns ambientes, a gente teve essa experiência e foi muito interessante, né? Que você gera um debate por causa disso, né? Por que que né, você tem preconceito? Por que que você acha que é uma coisa ruim? Se é do mal, é do capeta, o que que é isso? E trabalhar justamente nessa, nessa, nesse lugar do preconceito, né? Que é muito forte na nossa sociedade. E em outros ambientes possibilitou pessoas que eram da cultura falarem, opa, meu pai minha família eu conheço, eu faço parte. Então, do reconhecimento e de poder se apresentar, né? Poder vir a público, né? Porque isso é uma cultura que, se você puder, em alguns ambientes você vai esconder, né? E eu acho que a circulação ela veio de uma maneira interessante aí nesse aspecto. E eu acho importante citar que a gente também teve a Aya, que foi uma das pessoas que ajudou a fazer a animação, né? Estava aqui nos dias de gravação, e o Gabriel Billy, que ele ajudou a decompor as imagens no final, tem umas imagens derretendo, ele fez isso. E eu acho que é isso, estamos respondidos. Não sei se eu falei demais, Ok. tem que dar um limite. Obrigado, Gil. Não, tá ótimo, tá ótimo. Manu, Leonardo e Diego K me contam aí um pouco, né? Vocês já falaram bastante até da relação do território com a criação do filme, mas também qual a importância para vocês dessa circulação do filme por esses lugares, pelos outros lugares, assim, né? E como o filme talvez tenha impactado vocês também depois de feito, o que que o filme devolve, né? O que que ele traz de volta para vocês? Bom, eu diria assim que o filme impactou assim
sentido assim de sensibilizar, né, as pessoas. Eu estou fazendo curso de licenciatura pela Unifesp e teve um momento que a Cris Taquá, né, ela sugeriu esse filme, esse curta, para passar para os alunos. E aí foi um momento assim muito forte, né, porque de uma certa maneira esse filminho meio que trouxe uma reflexão, né, de muitas coisas, né, do que a gente quer para os nossos pequenos, né? Que a gente tem uma missão muito grande de estar fazendo esse fortalecimento, né, de nossas histórias que por muitos anos, por muito tempo foram meio que apagadas, né, por vários fatores, né? A Cris gosta muito de falar isso, né? Ela que é uma pensadora, né? Gosta de falar que existem 3 momentos em que muitas coisas nossas foram apagadas, né? Que foi a imposição da religião, o apagamento da memória e a entrada da cachaça. Então esse filminho, né? Quando ele estava sendo passado no curso da licenciatura que a gente estava estudando, ele meio que me tocou, sabe? Eu fui para um cantinho, sentei ali e fiquei pensando muita coisa. Poxa, fiquei imaginando tudo, né, como que era muito antes, né, dessa chegada, dessa posição toda que o meu povo sofreu, né? E aí a importância, né, dessa circulação desse vídeo, eu acho que ela é mais para o fortalecimento, de reavivamento de todas as memórias que foram apagadas ao longo do tempo, ao longo da história, né, por diversos motivos, acontecimentos, né, no passado, no qual os Guarani foram passando. E aí esse videozinho me fez pensar muita coisa, né? A partir daquele momento tive outras ideias, possibilidade de estar trabalhando dentro do território, né? Junto com as crianças, né? Porque como eu estou muito mais na área da educação, isso me fez pensar muitas possibilidades de estar produzindo cada vez mais algo que tenha vínculo com o território, né? E eu acho que a importância dessa circulação desse pequeno vídeo, que é muito tocante. Eu que sou guarani, eu fico muito tocado com esse videozinho, eu gosto muito de assistir, quando ficou pronto, eu fiquei assistindo, e aí me tocou de uma maneira assim tão forte, né? Porque, imagina as criancinhas assistindo, né? Um adulto contando, narrando a história, não, isso daqui é a nossa história que a gente está contando, é a nossa história passando para vocês. É uma alegria muito grande, muito gratificante. Eu pude ver isso nos olhos e assim na ação que causou dentro na cabeça dos alunos, né, que estavam fazendo o curso de licenciatura. E aí a partir daquele momento a gente teve uma conversa, né, de como que a gente poderia estar fortalecendo os trabalhos que são vinculados com o nosso território. Então, eu acho que as escolas, principalmente, né, têm um papel fundamental para estar fortalecendo e reavivando essas memórias. Então, foi meio que muito tocante quando a Cris sugeriu de passar esse videozinho na Unifesp, né? E para a sociedade, né, eu acho que a maioria ainda não consegue compreender ainda a história do Brasil em geral, assim, falando assim dos povos indígenas assim em geral,
a maioria ainda desconhece a história, né? A verdadeira história, que é muitas vezes assim, digamos assim, colocado por debaixo dos panos. Então, contar essas histórias é uma forma assim de sensibilizar a sociedade, né, de uma maneira assim, que eles consigam entender que a gente não está sozinho nesse mundo, né, tão grande, tão vasto, né, que existem os seres humanos, existem animais, existem os rios e existem todo esse corpo que compõe o chamado universo, né, que é muito importante para o equilíbrio das coisas. Né? Eu acho que esse vídeo é mais para uma reflexão assim bem geral, né? Porque esse videozinho é uma coisa assim que você pode refletir de diversas maneiras. Então, eu estou trazendo aquilo que eu senti. Eu não sei como é que esse videozinho impactou nas outras pessoas. Né? Não tenho muito para falar, né? Porque o Léo já falou bastante sobre isso. O que eu tenho para falar é que a importância desse vídeo circular, de o mundo ver para conhecer a cultura guarani e também saber o caminhar dos animais e conhecer os artesanatos, os bichinhos da Mata Atlântica, isso tudo. E é muito importante para o nosso povo também demonstrar isso para os mais novos, que são as crianças, os jovens, para eles sentirem a sensação também. A alegria, a liberdade, isso tudo. E é isso que tenho para falar. Até. Léo, depois de você falando, assim, maravilhoso. Parece que eu estou na frente de um ancião de 1000 vidas, assim, eu ficaria horas sentada escutando. Muito sábio. Então, falando um pouco desse impacto, assim, eu acho que quando o Léo falou ali que tudo começou numa grande brincadeira, não é menosprezando a brincadeira, né? Que brincadeira é coisa séria, assim. Acho que é esse brincar mesmo, de como uma criança vê o mundo, sabe? Brincar com as palavras, brincar com os sentidos, brincar com as conexões que a gente faz, porque brincar, essa criança, essa forma que a criança vê o mundo, né? Também, sem preconceito, sem julgamento, sem pré-ideias criadas, e ela recebe esses códigos que estão aí presentes em todos os elementos das culturas que estão no entorno da criança, né? Então, eu acho que tem muito esse impacto da forma lúdica também, de através do brincar, você conseguir passar uma mensagem, assim, geológica, né? De uma cultura inteira. E trazer essa lupa também, né? São muitos detalhes, a cultura é impressionante, né? A cultura indígena, assim, cada objeto, cada linha de grafismo, cada movimento que esculpe nos mambás, como cada trama da Adjacá, toda a história está ali dentro, né? Tipo, como um código incrustado. Tudo é narrativo, né? Então, eu acho que o impacto é colocar essa lupa, né? E uma coisa que é muito delicada é descobrir, né? Trazer essa... descobrir o que está velado, né? Essa cultura escondida, e também
nesse frescor do olhar de descobrir como uma criança, né? Descobre as coisas no mundo. E, putz, o impacto assim, o Cine Solar, né? Que é um projeto que eu acompanho, infelizmente, só pelas redes há muitos anos, porque eu nunca tive a oportunidade de estar numa sessão do Cine Solar. Espero que agora tenha, que eles vão fazer em São Paulo. Mas, nossa, importantíssimo, né? Assim, essa formação de público horizontal mesmo, fora do circuito elitizado do cinema. Quanto que está um cinema aqui em São Paulo? R$40 uma entrada inteira, né? Eu acho que o cinema está, tanto na sua produção, quanto na sua forma de exibição, formação de público e troca e possibilidade de diálogo com esse público, ele ele nos últimos anos vem alcançado essa forma decolonial, né, fora dessa bolha, por conta dessas iniciativas mesmo, né, corpo a corpo, de levar o cinema aí para fora dos centros urbanos. Nossa, uma honra, muito feliz de estar participando. Muito bom, Manu. Muito obrigado a todos, assim, por estar trazendo, né, esse momento nosso, essa nossa comemoração, essa nossa vitória de estar circulando, de estar aprendendo. E eu quero colocar essa reflexão que vocês trouxeram para a gente, né, da importância da circulação, da importância da identificação das pessoas, porque além daquela pergunta que eu acho que é uma das camadas que une esses filmes, né, que é a liberdade, eu acho que também o racismo une muito, né, as formas racistas de se ver o mundo. Então, quando a gente tem esse stop motion dos bichinhos, ele desconstrói, de fato, toda uma forma eurocêntrica de se fazer audiovisual. Quando a gente fala que pessoas presas, quando a gente vê ou sente o debate do que é liberdade por pessoas num presídio, né? Os presos estão nos ensinando o que é liberdade. Quando a gente pensa nesse nosso atraso de que ainda os indígenas têm que atravessar quilômetros para ir aprender numa academia branca, e a gente já tem que fazer o trabalho contrário, né? Até uma provocação para as aldeias indígenas, sejam as nossas universidades, né? Nós temos que sair da nossa cidade, ir até as aldeias todos os dias ou todas as semanas para aprender um pouco mais sobre outras universos, outras divindades. E quando a gente vê a cabaça da criação contando de como surgiu o mundo, de uma forma totalmente inusitada para quem está dentro de uma cultura ocidental, judaica cristã, a gente tem aí uma ruptura com o racismo institucionalizado, secular, historicizado, né? E está na hora da gente começar a aprender mesmo, né? Com as mulheres, aprender com os indígenas, com os ribeirinhos, e aprender mesmo. Não é só ouvir as histórias e ouvir as culturas para contemplá-las. É aquilo que falou, liberdade também é aprender a ser e estar. Então a gente tem que ir nesses locais, nesses outros territórios, e aprender a ser e estar como esses territórios estão e são, né? A gente precisa realmente se conectar com essas raízes e se transformar, porque por mais que se defenda, por mais que a gente romantize, se você está numa grande capital, você sabe que você não está fazendo bem para o planeta e nem bem para si mesmo, nem para o seu nariz, nem para a sua audição, nem para a sua saúde mental, né? Então, acho que o nosso processo de conectar esses filmes, trazendo essas histórias, que vão nos dar uma inspiração de uma liberdade, que não é essa liberdade pátria, não é essa liberdade eufórica do rave, da festa, né? Mas é uma liberdade de ser e estar em outros espaços, de não ter
propriedade privada, de ser horizontal, de poder conhecer, aprender, se autorizar a fazer as coisas que você está no sonho de fazer, mesmo não dando certo, você vai lá e isso faz parte do processo de outra coisa que dará certo lá na frente. Pessoal, então, agradecendo aqui vocês pela presença, eu queria deixar aqui aberto mais alguns 2, 3 minutinhos para as considerações finais de vocês, para a despedida de vocês. Agradecer pela presença, pelo esforço de ter se inscrito no nosso edital, no nosso chamamento, né? De estar participando, parabenizar pelo esforço da criação e do trabalho de vocês. Eles são extremamente ricos e extremamente importantes. E deixar aqui agora para que vocês possam também fazer suas conclusões, suas deliberações finais aí, suas despedidas, para a gente depois encerrar todo mundo junto de novo. Eu queria aproveitar o espaço e agradecer bastante essa oportunidade. A primeira exibição do filme Mancha, né? Ele foi finalizado recentemente. E eu espero que quem assista esse filme tenha uma ótima experiência. E quem quiser conhecer mais do nosso trabalho, estamos ativos no Instagram, com outros curtas-metragens, outras matérias audiovisuais. Não estamos só na tela de cinema, mas também estamos nos palcos, teatro, etc. Então, pode procurar a gente lá como Tomada Periférica no Instagram, que você pode acompanhar a nossa jornada rumo, quem sabe, um dia a Cannes, Oscar e tudo as possibilidades que o mundo oferece. A partir da fala de vocês com relação à importância de circulação dos filmes, aí me veio em mente uma outra questão da importância da circulação do nosso projeto, foi o fato da gente ter possibilidade de poder levar essa reflexão da aldeia à universidade para outros cantos, outros espaços. Isso é extremamente importante, tal como foi dito pelo personagem. Essa não é só a história de Romário, essa é a história de todos os indígenas dentro da universidade. A gente ficou muito feliz. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a aceitação do documentário aqui na Universidade Federal do Tocantins, na qual esse projeto ele virou fonte de pesquisa, o documentário virou fonte de pesquisa para uma turma do curso de jornalismo aqui da Universidade Federal. Toda uma turma estão produzindo uma mega reportagem, uma reportagem, eu acho que multimídia, não é, Leandro? Uma reportagem multimídia, como se fosse um site só sobre a partir da aldeia à universidade. Esse site e essa fonte de pesquisa, ela serve para poder trazer outras vivências de outros alunos indígenas para essa discussão e para esse debate. Para vocês terem ideia, a partir do sistema de cotas na Universidade aqui Federal do Tocantins, a partir de quase 1.000 indígenas que entraram na universidade, só 8 alunos conseguiram se formar. Então, a gente ficou muito feliz pela aceitação da universidade de pegar o documentário e tornar ele ali um espaço, um ambiente virtual para que outros alunos indígenas possam dar seus depoimentos. Vai ser um espaço para que sejam apresentados estudos, pesquisas, dissertações produzidas por alunos indígenas. Então, a gente ficou muito feliz por dar espaço e por permitir com que não só nós, como o Romário Sorocci Deixarente, para que essa discussão tome outros espaços. E, por fim, a gente quer agradecer muito, muito ao Cine Solar pelo espaço, pela oportunidade de estar exibindo o nosso trabalho. Para nós é uma honra poder compor essa programação e ao longo do processo de exibição
dos filmes, a gente pode estar disponibilizando o site que a universidade está trabalhando para que todos tenham mais conhecimento e aprofundem os seus conhecimentos sobre essa questão da presença do indígena no chão da universidade. Muito obrigado a todos e boa noite a todos. Muito obrigado e boa noite a todos. Eu queria agradecer muito. O Cine Solar, isso foi dito por outras pessoas aqui, ele é uma referência, né? Tem outros projetos aí caminhando nas pegadas aí do Cine Solar, que eu acho isso muito bacana. E eu não sei quantas outras produções que eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas assim, no nosso caso, eu acho que com certeza elas devem ter alguma. Você mexe com a linguagem, né? E aí você pode fazer a roda girar de uma maneira diferente, né? Não adianta você pode ter 1000 temas, mas se você faz a mesma linguagem, você ainda vai estar repetindo um modelo que ele não condiz com a universalidade de potências, de símbolos, de pessoas envolvidas dentro da cultura, né? A cultura brasileira, né? Que ela é essa mistura superpotente da cultura indígena com a cultura afrodiaspórica. E tem outras coisas em comum, além de uma história triste de escravização, né? Mas tem outras histórias, né? Histórias de liberdade, e eu acho que é uma fonte sem fim. E eu fico muito feliz desse filme estar junto e estar circulando, e eu espero que ele brilhe os olhos aí de outras pessoas que sonham em possibilidades de contar histórias, inventar suas próprias linguagens, contar histórias da sua maneira. Muito obrigado, boa noite, e é isso aí. Bom, queria agradecer todas essas potências aí, que eu só vi uma chispa de um trailer e fiquei escutando sobre o processo, e muita potência, uma honra estar junto aí com essa programação, muita guerrilha, né? Essa espada aí abrindo caminho pro acesso mesmo, né? Queria agradecer também Cine Solar, Max, por essa curadoria, com toda a sua trajetória, e agradecer o Léo, agradecer o Diego Acá, estenda para o Cauê, estenda também para o Fabinho, que não está aí, a Cris e o Papá, né, esses grandes pensadores que possibilitaram esse encontro, chamaram eu e a Anaí para fazer essa oficina, e a gente pôde conhecer vocês, essas pérolas, e poder estar aprendendo. É tudo um pretexto, né, gente? Porque vocês vão para a universidade, mas vocês que são os detentores do conhecimento, né? Geral, em todos os lados. Então, a gente aprende muito. Assim, 5 minutos com você já é uma fonte de conhecimento, assim, atemporal. Então, para a gente é um presente poder estar perto e estar aprendendo com vocês. E nessa troca, construindo linguagem, inventando coisas juntos, nessa liberdade de criar, nessa liberdade de se comunicar, de estar num território livre. Bom, queria primeiramente agradecer ao Cine Solar, né, por essa oportunidade, Max. Bom, eu estou muito feliz, né, eu acho que o cinema é um espaço também de diálogo entre as culturas, né, a gente precisa aproximar as culturas, né, ter um diálogo para o fortalecimento do bem-estar social, né, entre as culturas, os povos, não só nós humanos, mas também
os animais que necessitam, né, que também são sujeitos de direito, né, que estão por aí vivendo suas vidas, perto de nossos territórios, perto de nossos rios, as árvores. Agradecer essa oportunidade, né, pelo vento que está batendo forte por aqui também, por essa noite, pela conversa, pelas ideias, né, pelos compartilhamentos, né, e agradecer a Manu, saudades, né, de aparecer de novo por aqui, a Naí, o Papá, estão longe, a Cris, que está longe também, mas está nos dando força aí, e muita gratidão, né? Fiquei curioso de ver os vídeos de vocês, né? Não sei como que as pessoas podem estar mandando links para poder assistir, né? Estou bem curioso mesmo para ver. Se tiver oportunidade também de estar acompanhando os filmes, né? No dia que eles estiverem à disposição para assistir no cinema, né? Dá para a gente fazer um tour por aí pelos filmes, né? Acho que é isso, né? E muita gratidão mesmo, agradecer o pessoal aí, muito obrigado mesmo, sim, gratidão. Eu também estou muito feliz, agradeço a Cine Solar, todos vocês, muito obrigado. E isso tudo que estamos fazendo é muito importante para o meio ambiente, para as culturas, povos, animais e florestas. E sou muito grato, sou muito feliz. Agradeço todos os espíritos, a floresta e tudo. Aveté. De Até. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês aqui. Eu tenho aí já um tempo, né, nessa andança com as experiências indígenas, quilombolas, e sempre que eu posso, eu falo com as pessoas o seguinte, sabe? Se você fizer todos os cursos de todas as faculdades disponíveis pelo Ministério da Educação do Brasil, você não vai se tornar nunca uma parteira Xingu, nunca você vai ser um preto velho, um cambono, você nunca vai conseguir ser um pajé ou um cacique de uma das nossas mais de 120 etnias indígenas. Então, a gente tem que saber que os nossos conhecimentos eurocêntricos aqui no Brasil, eles são focados no trabalho, não são conhecimentos para você ser, não são conhecimentos de integralidade ou de integração, e sim para você trabalhar, para você ocupar uma função numa indústria. E todos esses outros conhecimentos são para tudo, inclusive para o trabalho, né? Para outra forma de trabalho, para outra forma de produção. Então, fico aqui como uma pessoa muito interessada em aprender mais, agradecendo que vocês tenham compartilhado os conhecimentos e a sabedoria de vocês conosco, e espero que a gente possa se encontrar nas próximas sessões, em sessões futuras. Quem sabe a gente chegue nos territórios de vocês, e quem quiser acompanhar um pouco mais a gente, podem seguir no arroba Cine Solar, né, para saber mais do Cine Solar, @Brazuca, e também Cine Brazuca, né, @Cine Brazuca. E quem quiser acompanhar o meu trabalho na minha companhia, @Cia1 Brasil, @cia.1.brasil, acho que é isso, né? @cia.1.brasil no Instagram. A gente também é a minha companhia de teatro, onde a gente vai dialogando sobre as nossas produções. Gente, muito obrigado, vou me despedir de vocês, gratidão, e quero
continuar esse papo aí em breve, mais perto, e conhecer vocês pessoalmente. Até mais, gente. Tchau, tchau.